Fala pessoal, beleza? Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de matemática e a partir de agora nós vamos começar a estudar o tema razão. Se você já é inscrito no meu canal, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative também as notificações para saber das novidades e, sempre que possível, comente aí o que você achou dessa aula e se puder compartilhar com seus amigos, com as suas amigas. É muito importante que esse vídeo chegue ao máximo possível de pessoas. Vamos conseguir democratizar o ensino da matemática e torná-lo acessível a todos aqueles que se interessam pelo tema, tá? Vamos nessa então falar sobre razão, que é a nossa aula de hoje. Sempre quando a gente fala de razão, a princípio razão nos lembra uma fração, beleza? Eu até recomendo que você associe razão à palavra fração, tá? E relembrando, né, se a gente está falando de uma fração ela pode ser genericamente representada dessa maneira, né? A está para B, ou A sobre B. Esse número de cima é o chamado numerador de uma fração, e esse número aqui de baixo é o chamado denominador de uma fração. Tranquilo? E uma razão também pode ser considerada uma divisão. E quando eu falo de uma divisão, eu posso representá-la dessa maneira, lembrando que esse primeiro valor será o nosso dividendo e o valor seguinte será o nosso divisor. Maravilha? Bom, o que eu preciso comentar com você a partir de agora? Toda vez que a palavra razão acaba aparecendo numa questão de prova, você precisa ligar o alerta, ficar muito atento, muito atenta, para você conseguir verificar o que está sendo pedido e conseguir montar a razão conforme o seu enunciado. Aonde eu quero chegar com isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Olha só. Problemas envolvendo razão. Se aparecer a palavra razão no texto da sua questão, você tem que tomar o seguinte cuidado. O primeiro dado, a primeira informação que aparecer para você, será o numerador da sua fração, beleza? Já o segundo dado que aparecer, consequentemente, será o denominador da sua fração. Então é muito simples. Leu a tua questão, verificou o que está sendo pedido, a razão. A primeira informação, o primeiro dado, vai ficar em cima e a segunda informação, o segundo dado, vai ficar embaixo. Simples assim, direto ao ponto, vem comigo que eu vou te mostrar através de um exemplo. Vamos embora? Vamos lá então para o nosso exemplo prático que diz o seguinte. A razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham numa empresa é igual a 2/5. Considerando que 50 homens trabalham nessa empresa, quantas mulheres trabalham nela? Vamos lá ao que interessa. Ó, apareceu a palavra razão, já associe razão a uma fração. Lembrando que o primeiro dado que aparece, nesse caso aqui, número de homens, vou chamar de H, será o meu numerador, beleza? E o segundo dado, no caso, número de mulheres, que eu vou chamar de M, ficará embaixo, ou seja, será o nosso denominador. E é interessante ressaltar que as questões que envolvem razão, muitas vezes acaba nos levando para um outro caminho, o caminho da proporção. É muito comum, fique atento a essa abordagem, porque toda hora acaba se tornando, né, uma prática dos enunciados, a princípio citar a razão e acabar transformando essa razão numa proporção. A partir do momento em que ele fala razão e ele fala qual é o valor dessa razão, é muito provável que essa razão se transforme numa proporção. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha só, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, ou seja, H está para M, é igual, então sinal lá de igualdade, a 2/5. Olha só o que aconteceu. Nós tínhamos uma razão e agora nós temos uma igualdade entre duas razões. Sempre que houver
uma igualdade entre duas razões, é porque estamos diante de uma proporção, beleza? E como é que eu faço para resolver uma proporção? Muito simples, basta multiplicar cruzado que a gente consegue chegar ao nosso resultado, beleza? Então a saída aqui todos nós já sabemos que é a multiplicação cruzada. Detalhe importante, olha só o que diz o nosso enunciado. Considerando que 50 homens trabalham nessa empresa, ou seja, o meu H é igual a 50. Então, lá na proporção que eu acabei de montar, no lugar do H, eu vou escrever 50. E agora, a nossa proporção ficou assim, ó. 50 está para M, assim como 2 está para 5. E multiplicando o cruzado, nós encontraremos o resultado, tá? 2 vezes M, 2M, é igual a 50 vezes 5. Logo, 2M é igual a 50 vezes 5 dá 250. O M é 250 divididos por 2. O valor de M é igual a 125. Beleza? Chegamos ao total, então, de 125 mulheres trabalhando nessa empresa e chegamos também ao final dessa primeira aula. Não fique, sem estudar. É muito importante você continuar os seus estudos e acreditar que dá sim para você entender matemática. O objetivo dessa iniciativa é proporcionar uma matemática simples e objetiva para você. E eu espero que você já assista o próximo vídeo para que você continue essa preparação para o vestibular. Eu tenho certeza que você vai chegar muito bem preparado, muito bem preparada para conseguir alcançar aquele notão e isso vai te ajudar bastante na aprovação do curso que você deseja na sua universidade, tá? Daqui a pouco eu estou de volta, não saia daí.